Bom dia, boa tarde ou boa noite. Annalise falando aqui de Estocolmo, na Suécia. Quem me acompanha no Instagram sabe que em dezembro do ano passado eu estive em Paris visitando o prédio da Unesco e também fazendo uma entrevista exclusiva com a delegada permanente da missão do Brasil junto à Unesco, a embaixadora Edileuza Fontinelli. Demorou um pouco para eu conseguir me organizar e editar a entrevista, mas finalmente ela está pronta e disponível aqui para vocês. Eu gostaria de pedir para aqueles e aquelas que não se inscreveram ainda no meu canal, apesar de vocês estarem sempre assistindo, por favor, se inscrevam, deem aquele like. E também o Internacionalidades está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Então, se você não quiser perder nada desse mundo emocionante das relações internacionais que eu sempre tento trazer para vocês, não deixe de curtir, de acompanhar, de comentar e de compartilhar. Então, fiquem aqui com a entrevista exclusiva gravada por mim em dezembro de 2017 com a embaixadora do Brasil junto à Unesco. Assista até o final porque ela deixa um recado bem interessante para quem tem interesse em seguir a carreira diplomática ou em organizações internacionais, como a ONU. Um grande beijo e até a próxima! Senhora embaixadora, muito obrigada por me receber aqui. Eu gostaria de pedir para que a senhora se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, sua formação, por que a senhora decidiu ser diplomata, um pouco da sua história, por gentileza. Com muito prazer, uma alegria muito grande te receber. Ano que vem eu completo 40 anos de carreira. E só agora, conversando com você, é que me dei conta disso. Tomei posse em 1978, quando ingressei no Instituto Rio Branco, depois de ter cursado a Faculdade de Comunicação Social, me formei em jornalismo e em publicidade e propaganda. E depois disso passei um ano na França, terminei a faculdade muito jovem, estudando aqui em Paris, e ao voltar para o Brasil decidi fazer o exame para o Instituto Rio Branco. Nessas quase 4 décadas de trabalho, já estive em todos os continentes, já servi em vários países. Os meus últimos postos foram Japão, depois a Itália. Da Itália voltei para o Brasil, onde trabalhei como diretora do Departamento da Europa entre 2006 e 2010. Depois, entre 2010, final de 2010 até 2013, fui subsecretária-geral para a Ásia e para os organismos multirregionais, como o BRICS, o IBAS, as cúpulas ASA e ASPA, América do Sul, países árabes, e América do Sul, África, onde eu atuei como coordenadora regional. Depois eu estive em Luanda. De Luanda fui cônsul-geral aqui em Paris e agora estou como delegada permanente do Brasil junto à Unesco. E a Unesco é uma organização, como todos sabem, criada no pós-guerra, com a finalidade de promover uma cultura de paz a partir da cooperação internacional nas áreas de educação, de ciência, da cultura. Com o passar do tempo, a Unesco também agregou nas suas atribuições a vertente de comunicação também, e que também agrega uma nova dimensão ao trabalho da organização, especialmente no que diz respeito à promoção da liberdade de imprensa, proteção de jornalistas. A delegação é muito atuante. O Brasil é membro fundador da Unesco, esteve entre os 20 primeiros países a ratificarem a Carta da Unesco, a Constituição da Unesco, em 1946, depois de ter participado das reuniões de negociação para a Constituição dessa organização internacional. E desde o início da Unesco, o Brasil tem tido um papel muito atuante na organização, na promoção dos interesses da sociedade brasileira no âmbito internacional, nas áreas da educação, da cultura, das ciências, da comunicação e informação. Na área da educação, nós privilegiamos,
Naturalmente, a educação, como é sabido por todos, é uma prioridade da nossa agenda interna e, atualmente, dentro dessa prioridade, nós trabalhamos através, inclusive, do escritório da Unesco em Brasília, na parte de formação de professores, formação de docentes, na parte também da negociação de uma convenção internacional para o reconhecimento de diplomas de ensino superior, que é algo no mundo de hoje, com a globalização cada vez mais intensa e com um grande trânsito e uma grande circulação de estudantes internacionais, essa convenção é prioritária para a Unesco e para todos os países. E trabalhamos também privilegiando o ensino em direitos humanos. A área da cultura é muito conhecida, não só no Brasil, mas internacionalmente, em função da inscrição de sítios na lista do Patrimônio Mundial. Nós temos, o Brasil mesmo tem 21 sítios inscritos, tanto no que diz respeito ao patrimônio cultural, patrimônio natural, mas temos também, além disso, muitos itens inscritos na lista do patrimônio imaterial, como, por exemplo, o frevo, como cantigas de roda do Recôncavo Baiano, etc. E pretendo trabalhar para a inclusão da Bossa Nova e do Chorinho. Também temos um trabalho de promoção de cidades brasileiras candidatas ao posto de cidade criativa. Recentemente, Brasília foi inscrita nessa lista, João Pessoa, Paraty, que se juntam já a várias outras cidades, como Florianópolis, como Santos, como São Luís, enfim, que são cidades que se destacam por uma especialidade sua. Brasília, por exemplo, foi inscrita como cidade criativa na área de design, outras estão na área de culinária, outras pelo cinema, enfim. Então, essas são, digamos assim, projeções internacionais da cultura brasileira. Essas inscrições são muito importantes na medida em que elas estimulam a economia criativa no país. Essas inscrições não só como cidades criativas, não só os geoparques que nós temos, não só as cidades que são consideradas e os sítios que são considerados como patrimônio da humanidade, o patrimônio cultural da humanidade, o patrimônio natural da humanidade. Isso tem uma dimensão, por um lado, de preservação, de compromisso do governo brasileiro com a preservação desses sítios, e tem também uma vertente de economia criativa, de atração de turismo, que vem a dinamizar a economia do país. De modo que a Unesco, na área de ciências também, são tantas as áreas e tantas as atividades e áreas de interesse do Brasil na Unesco. Na área, por exemplo, de ciências naturais, nós trabalhamos muito intensamente no contexto do Programa Hidrológico Internacional. Estamos organizando agora, em janeiro do ano que vem, o 8º Fórum Mundial de Águas, que vai se realizar em Brasília. Trabalhamos também no contexto da Comissão Oceanográfica Internacional. Ambos os programas, tanto o programa e a comissão, são do mandato exclusivo da Unesco e sobre temas de grande relevância, enfim, sustentabilidade dos mares, estudos sobre novas possibilidades de exploração de recursos naturais, de preservação no que diz respeito aos oceanos. No que diz respeito à água, o Brasil é detentor de uma das maiores reservas de água doce do mundo, e a água é uma das metas da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, assim como é também a área relativa aos oceanos, assim como é também a educação. De modo que temos aí uma vertente muito interessante de trabalho diante da gente, e em todas as áreas que dizem respeito ao mandato da Unesco. E o Brasil é um país atuante, é um país que tem sempre muito a oferecer à Unesco
em termos de bons exemplos, boas práticas na condução tanto da educação, das ciências quanto da cultura. Então, durante a sabatina no Senado, em junho, julho, a senhora disse que um dos seus objetivos seria aumentar o quadro de participação de brasileiros da Unesco. E eu gostaria de saber o que tem sido feito ou o que a senhora pretende fazer para alcançar essa meta e também se a senhora deixaria alguma dica, alguma sugestão para os jovens que sonham em seguir carreira diplomática em organizações internacionais. De fato, o Brasil é o 7º maior contribuinte para o orçamento regular da Unesco e isso nos habilita a ter uma representação brasileira, em termos de funcionários do quadro do secretariado, muito mais ampla. E eu pretendo trabalhar para que nós tenhamos mais brasileiros ocupando postos nesta organização. A organização, é preciso ter presente, está passando por um momento de severas restrições orçamentárias, severas restrições essas decorrentes em primeiro lugar, da suspensão de pagamentos de contribuição por parte dos Estados Unidos, que desde 2011 não pagam as suas contribuições em protesto pelo ingresso da Palestina na organização. Não é bem um protesto, enfim, há nos Estados Unidos uma legislação que impede o país de efetivar contribuições para todas as agências e organizações internacionais que tenham a Palestina como membro. Essa é uma situação que talvez seja difícil reverter no futuro de curto prazo e por essa razão a organização se ressente dessa contribuição do aporte norte-americano, que representa 22%, portanto, do orçamento regular. Isso quer dizer que a organização está trabalhando já com um orçamento de 22%, acumulado aí já desde 2011. E isso tem um impacto sobre o funcionamento da organização e um impacto mais imediato sobre o processo de novas contratações. No entanto, há espaço para que a gente trabalhe, porque o Brasil está subrepresentado, outros países têm uma representatividade muito maior, como os países da União Europeia, como os próprios Estados Unidos. Então, há espaço para que a gente amplie essa representação regional dentro dos quadros do secretariado da Unesco e em postos da Unesco também no exterior. Pretendo estar muito atenta a todas as ofertas que sejam feitas, todas as aberturas de posições, dar publicidade a elas, tanto no nosso Facebook, como também encaminhar essas ofertas para diferentes órgãos no Brasil. É um trabalho muito interessante, é um trabalho variado, diversificado. Dependendo da posição, a remuneração é mais ou menos atraente. Eu não saberia lhe dizer qual é o montante de cada uma dessas posições. Isso segue a escala das Nações Unidas e que está publicado amplamente nos sites da própria organização. De modo que eu considero que essa é uma boa perspectiva também para as pessoas que têm interesse em fazer concurso para o Instituto Rio Branco. Há várias alternativas de carreira internacional para aqueles que são egressos de cursos de relações internacionais e que têm gosto pela área. Eu recomendaria que ficassem também muito atentos aos organismos internacionais, onde brasileiros muito ilustres fizeram carreiras notáveis, como foi o caso de Sérgio Vieira de Mello.